Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Direito, Sociedade, Reflexões e Jurisprudência. Hoje nós vamos falar sobre um tema que desperta muita curiosidade na sociedade, que é os crimes contra a vida. Então, primeiramente, eu vou buscar puxar vocês aqui para perto de mim, trazendo a ideia do segmento do canal. Nós vamos entender agora essa linha do tempo que liga o direito à sociedade, à reflexão que eu busco aqui para vocês, e a jurisprudência. O direito, o que é o direito? O direito, já explicado no vídeo anterior em suas acessões, ele contém as normas que regulam os direitos e garantias individuais e coletivas. E a sociedade? A sociedade é um conjunto de pessoas reguladas por esse direito. Reflexão, eu sempre gosto de brincar com o pensador René Descartes. Se penso, logo existo. E jurisprudência? Jurisprudência é o conjunto de precedentes, de decisões de magistrados e tribunais que norteiam decisões com base fato, norma e valor. Pessoal, vocês vão perceber aqui que no nosso canal nós vamos falar bastante de pensadores, filósofos Aristóteles, Platão. Nós vamos fazer um passeio na linha do tempo até os pensadores e sociólogos atuais. Mas por que fazer isso se nós estamos numa sociedade atual e estamos falando de séculos passados? É o que liga tudo isso é que lá atrás, quando tudo se iniciou em Ágora, a praça onde Aristóteles dissertava com os seus políticos que tinham ideias, faziam suas reflexões, tudo isso é uma raiz que vem se modificando até os dias de hoje. Então é uma linha, mas é uma linha que vem se modernizando e se modificando com os pensamentos e decisões. Então nós buscamos no nosso canal que as pessoas que assistam esse vídeo não pensem somente de uma forma imediática ou de uma forma vamos dizer, sem uma razão devidamente fundamentada. Que ela passe a pensar por si antes de fazer juízo de valor de qualquer fato que se ouça, ou de um vizinho, ou na televisão. Isso com certeza vai tentar diminuir a ideia de você fazer a punição com as mãos próprias, ou você julgar sem o mínimo de fundamento, porque atrás dos crimes contra a vida existem histórias, existe um começo, existe um meio e existe o fim. Então vamos juntos entender o conceito de algumas palavras que englobam os crimes contra a vida. Código Penal, homicídio. Artigo 121, matar alguém. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Feminicídio, termo criado por Diana Russell, que visualizou com mais critério a fragilidade da mulher que sofria violência praticada pelo homem e o quanto ele pode se tornar agravante quando se analisa o histórico que antecedeu o resultado deste crime. Reconhecendo a discriminação, opressão, desigualdade e a cadeia de violência sofrida pela mulher antes de perder a sua vida, feminicídio é um termo usado de forma fidedigna à morte de mulheres por motivos misóginos. Infanticídio, homicídio doloso privilegiado em virtude da influência do estado puerperal. A capacidade da genitora está comprometida a um nível alto de compreensão da ilicitude do ato que eliminou a vida do feto ou a autoinibição, distúrbios psíquicos de ordem transitória, ou não se podem ter sido notados de forma mais clara e foram desencadeados no tempo que antecedeu o momento do parto pelo ambiente externo ou por suas próprias perspectivas frustradas em relação
a sua gestação. Matricídio é um termo que se refere a crimes de filhos praticados contra a mãe. 1% dos crimes na humanidade que são praticados contra a vida são matricidas. Crime gravíssimo, muito repugnado pela sociedade. Ele tem uma ordem psicoterapêutica que muitas vezes pode ter sido desencadeada por fatos de distúrbios mentais, de influência de variáveis familiares. Quanto ao patricídio, é o termo encontrado no dicionário de Antônio Oais, o Homem Dicionário. É chamado desta forma o crime que ceifa a vida do pai pelo filho. Parricídio é um termo que se refere ao filho que mata a mãe e o pai, ou, ao mesmo tempo, mata o casal. Aborto. O aborto está no Código Penal, no artigo 124 e seguintes. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque. Termo induzir, instigar, auxiliar ao suicídio. Código Penal, artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Crimes contra a humanidade. Ações que fazem parte de um ataque contra um grupo civil, causando dor, sofrimento ou a morte indiscriminada de pessoas, julgados pelo Tribunal Penal Internacional, o TPI. Julga crimes contra a humanidade, crime de genocídio, crimes de guerra e crimes de agressão. Esses são os crimes contra a humanidade. Pessoal, vocês sabiam que o primeiro crime registrado na humanidade foi entre dois irmãos? Sim, está em Gênesis. Caim matou Abel. Ambos receberam uma proporção de terra do seu pai, e aí cada um plantava e colhia para o seu provento próprio. As terras de Caim produziam como as terras de Abel, mas Abel sempre falava para Caim que as terras dele estavam dando frutos, estavam dando colheitas. Caim, incomodado com os comentários de Abel, começou a ter inveja, começou a sentir raiva do irmão. Então, um certo dia, Caim chamou Abel para conversar, atraiu ele para o mar, nos emboscada. Neste momento, Caim pegou uma pedra e lançou contra Abel. Caim, lançando a pedra contra Abel, matou imediatamente. Porém, no 7º ano, na 7ª semana, no 19º jubileu, a casa que Caim havia construído de pedras desabou sobre ele, e uma das pedras veio a matá-lo. Então, pensemos juntos. O que aconteceu entre Caim e Abel? O primeiro sentimento foi a inveja, que desencadeou a raiva, e assim a ira, e por fim o ódio. O ódio é o sentimento mais danoso que tem na humanidade. Vamos tentar entender? Possamos entender que, primeiro, a raiva. A raiva é um sentimento transitório, ela vem e pode passar. A ira, ela está entre a raiva e o ódio. A ira é aquele momento que você rumina, que você é envenenado, né? Que você se envenena. Quando você chega ao ódio, o ódio já é um sentimento um pouco mais profundo, ele já tem um pouco de raiz. Então vejamos que eu posso dizer que a ira ela é muito mais danosa e ela mata o matador antes da vítima. A ira, ela já começa um momento que a gente não conseguimos mais controlar. Possamos entender que todos esses sentimentos aqui citados, eles fazem uma composição para os crimes contra a vida. No momento que eu tenho a raiva, eu ainda posso controlar ela. A raiva, eu posso entender ela até como uma autodefesa. A partir do momento que a raiva não é cessada, eu estou no caminho da ira. A ira seria os meios, o planejamento. Quando se perpetua o ódio, é o momento que se completa o ciclo do crime.
Vejamos. Vamos tentar entender, para cada situação que ocorre, para cada fato que lhe é apresentado, a percepção dos caminhos que eles são percorridos, para que cada caso seja individualmente analisado, não pré-julgados, não entendidos como a mídia, não entendidos como achismo. Então é muito importante entendermos, antes de julgar, que momento aconteceu o crime. No momento da raiva, enquanto estava com ira, ou quando perpetuou o ódio. Passamos a entender uma comparação entre sentimentos de um animal racional e do animal racional, o homem e o animal. O animal, ele age em sua defesa, então ele é promovido pela excitação. Então ele tem a fúria, tem a crueldade e ele tem a combatividade. Tudo em sua defesa. O homem, ele já tem a fase que ele pode parar e não agir mais. Se ele quer agir, ele já está dominado por uma cegueira. Onde mora a razão? Tem lugar para a raiva? Sim. Podemos controlar, sim. Existe ainda esse movimento que os dois sentimentos moram na mesma casa. Mas quando eu entro na fase da ira, que já é uma sementinha que já está começando a germinar, é mais difícil porque ele passa a não visualizar os danos que ele está causando para si mesmo. O filósofo Sêneca nos ensina que a humanidade nasceu para uma ajuda mútua e a raiva para uma ruína mútua. A humanidade é uma sociedade. A raiva é uma estranheza. A raiva não nasce de uma injúria, porque a injúria vem de quem já está machucado. Aristóteles nos ensina que a raiva é um desejo de machucar, retribuir uma dor que você sofreu. Algo que você já está dentro de você. Uma cicatriz, uma lesão, algo que foi feito e por isso você externa de uma forma a retribuir aquela dor. Então possamos entender, pessoal, a dinâmica que acontece nos crimes contra a vida, antes mesmo de fazer pré-julgamentos, ou você ser influenciado pela mídia, pelo seu achismo, ou por alguém que fez algum comentário. Vamos tentar entender toda essa dinâmica, toda essa linha que antecedeu aquele ato. Pessoal, passamos então a concluir as nossas reflexões. Se eu tenho crimes contra a vida que são praticados sob efeitos de emoção, a inveja, a raiva, a ira e o ódio, é capaz ainda de eu fechar esse ciclo com outro sentimento? Sim. Mais forte do que todos, o egoísmo, que é o momento que eu pensei em eu como centro, eu como único de direito a ter a posse, direito a ser superior, direito a todos os direitos, é onde chegou um momento final que você já não consegue mais ter a visualização daquilo que você fez, da gravidade praticada no decorrer desse percurso que é os crimes contra a vida. Eu vou trazer um caso aqui para vocês, para nós refletirmos sobre esse caso juntos. A intenção não é descrever os fatos com detalhe. Inclusive, eu vou deixar referências de vários vídeos que vocês podem buscar o caso que vai falar mais detalhadamente todas as fases dos acontecimentos. Alexia, nascida de 7 meses, de um lar em desequilíbrio físico e desequilíbrio emocional, onde sua mãe era vítima de violência doméstica, nasceu aos 7 meses, com sérios problemas de quadril. Sua mãe relata que ela já nasceu com problemas de quadril, mas nenhum histórico comprovado que o problema de Alexia se deu perante as violências que a mãe sofria durante a gravidez. Por fim, não satisfeita na relação e vítima de inúmeras agressões, a mãe de Alexia se separa e constitui nova família posteriormente. No decorrer, Alexia já com 17 anos, eles mudaram para uma cidade no Novo México, onde Alexia
tinha a média de 3,8 numa média máxima, num valor máximo de 4, ou seja, ela era considerada uma excelente aluna na sua escola. Por isso, Alexia ingressou no time de líderes de torcida, onde lá conheceu o seu namorado, que também era um excelente jogador, um excelente atleta. Em abril de 2020, Alexia começou a namorar. Juntos, trilharam ali o período acadêmico, o período de treino e a sua vida familiar. Porém, Alexia, com o tempo, foi tendo umas modificações em seu corpo. Todos brincavam com ela, diziam: Alexia, você está grávida. O treinador da torcida também, a sua treinadora também. E Alexia sempre negava os fatos. Porém, em janeiro de 2021, Alexia é levada às pressas ao hospital com fortes dores abdominais e nas costas. Lá no hospital, já internada, com 17 anos em época, isso em janeiro de 2021, ela e a mãe dela negavam uma possível gravidez. O hospital aplicou analgésico, morfina e fez colheita de exame de urina de Alexia. A colheita de urina acusou que Alexia estava grávida e ela manteve a negação. Porém, foi colhido exame de sangue para comprovação do estado de Alexia. Esse meio tempo que não saía o resultado do exame de sangue, quase beirando tarde da noite, Alexia, sentindo forte dor, se levantou do seu leito, foi até o banheiro e no banheiro ela teve o seu neném. Afirma Alexia que quando a criança nasceu sem vida e ela, assustada porque não esperava que era uma gravidez, ela não tinha conhecimento e não foi nada dito, Alexia recolheu a criança e, com medo, o primeiro sentimento que ela alega ter sentido, que ela alega ter tido domínio sobre si, deixou a criança no saco plástico e colocou a criança no lixo. Assim, toda envoltada de sangue, fez um banho ali de forma rápida na própria pia do banheiro, saiu do banheiro e foi até o seu leito. Detalhe importante: Alexia, enquanto dentro do banheiro, por várias vezes, o enfermeiro, que estava de plantão, insistiu que se ela estivesse se sentindo mal, que eu avisasse que ele ia tomar providência. E de longe estavam se ouvindo gemidos e vários barulhos dentro do banheiro. Alexia disse que não. Ela disse que estava somente com a menstruação que estava descendo para ela. Ao sair do banheiro, foi até o leito e o enfermeiro entrou no local e já viu toda uma situação diferente, um cenário bastante estranho. Chamou a senhora da limpeza para que fizesse a higiene local e a senhora da limpeza descobriu que no cesto de lixo havia um feto. Chamou o enfermeiro e ambos constataram que era uma criança e, posteriormente, foi dito que essa criança nasceu com vida. Questionada, Alexia disse que não sabia, que ficou dominada pelo medo. No momento que a criança nasceu, ela achou que a criança estava morta. A mãe, questionada, disse que jamais imaginava que o ganho de peso da filha seria porque a filha tinha o hábito de comer bastante e que até a filha estava tomando alguns medicamentos para emagrecer, porque o excesso de peso estava dificultando até nos ensaios da coreografia. A polícia foi chamada. Quando a polícia chegou ao hospital, fez o interrogatório do enfermeiro, fez o interrogatório da senhora da faxina, posteriormente chegou até o leito de Alexia, a questionou a mãe e foi em busca da verdade em relação ao padrasto da Alexia, já que a sua mãe já havia constituído nova família, e o namorado. No momento que a polícia questionou o namorado nada respondeu, o padrasto menos ainda. O que se faz interessante é que a mãe, em momento algum, perguntou sobre a criança. Somente depois, na antessala, fez um comentário sobre criança, uma pergunta. A polícia respondeu e nada mais a mãe demonstrou em relação a sentimento. A partir do momento que a mídia tomou conhecimento do fato, Alexia foi condenada e já julgada pela sociedade sem antes averiguar tudo o que havia acontecido, o verdadeiro histórico, a situação, os momentos, o que
adolescente tinha passado, quem eram os pais, quem era o namorado. Aí fica aqui a minha pergunta, as minhas perguntas, na verdade, para que possamos refletir sobre esse caso. Eu passo agora a pedir para vocês que sobre esse estudo de caso, possamos entender o começo, o meio e os fins, não para justificar o ato do crime contra a vida, o infanticídio. Será que ela estava sob o efeito puberal? Será que ela conhecia mesmo que estava grávida? Para quem era o interesse de tudo isso? Quem era que estava com raiva? Quem era o egoísta? Quem tinha ira? Quem, na verdade, chegou ao ódio ao final? E o namorado dela? Ele foi culpado? Um caso não investigado que ainda está sobre efeitos de investigação, que provavelmente terá sua conclusão até agosto de 2024. Pessoal, aqui na descrição do nosso canal, na descrição deste vídeo, eu vou deixar alguns links para que vocês tenham maior conhecimento, mais detalhes sobre esse caso e passem a analisar essa primeira parte do nosso tema crime contra a vida, para que vocês possam agora dissertar de forma diferente, ter um entendimento um pouco mais profundo da reflexão sobre direito, sociedade, reflexões e jurisprudência.